noite, aliança. Shalom, a paz seja convosco. Amém. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Que início de campanha é esse? Sobrenatural já começou desde o iniciozinho. Quem estava ligado no céu, quem estava ligado no mistério, quem estava ligado com o papai, começou como que ruja o leão, que se abra o céu, porque eu quero viver algo novo e navegar nas ondas do Espírito. E o mover começou. Eu gostaria de convidar a igreja nesta noite para abrir comigo o livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Eu gostaria de pedir ajuda aos irmãos nesta noite, que permanecessem o mais atento e ligado na palavra desta noite, não que desmerecendo as outras noites, mas esta noite eu confesso que será uma palavra que foi difícil para mim em estudar, preparar e estar aqui hoje. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 12. Este é o texto áureo da nossa campanha. Versículo 1: Adonai falou a Moshe e a Arão na terra do Egito. Ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a todas as assembleias, a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia desse mês, cada homem deve pegar um cordeiro, um carneiro ou um cordeiro para sua família, um para cada casa, exceto se a casa for muito pequena, para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Nesse caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com os números de pessoas que a comerão. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a assembleia da comunidade de Israel o matará ao escurecer. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-los nos 2 umbrais da porta e na viga superior de entrada da casa em que o comerem. Nesta noite eles devem comer a carne assada no fogo, deverão comê-la com matizá, pão sem fermento, e marror, ervas amargas. Não o comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça e as partes inferiores das pernas e os órgãos inteiros. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queime por completo. Eis como vocês devem comê-lo: com os cintos apertados, os sapatos nos pés e as varas nas mãos. Vocês devem comê-lo às pressas. Esse é o Pêssar, a Páscoa de Adonai, a Páscoa do Senhor. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também dos animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar a casa em que vocês se encontram. Quando ver o sangue, passarei por sobre, passar, peça. Vocês, quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá. Amém? A igreja pode se assentar nesta noite. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Amados, eu confesso que esse texto é um texto fácil de compreensão para mim,
que isso é o que nós falamos, essa história é narrada toda a Páscoa. Todo ano essa história é narrada. Então agora vamos voltar um pouco na história para poder entender. Porque nós vamos entender por que vamos passar o óleo ungido na porta de nossos lares. Porque Deus guiou a liderança, Ele guiou os pastores para ministrar sobre a igreja esta campanha. Amados, vamos imaginar Israel. Israel, ele era cativo, ele era escravo no Egito, ele era oprimido. Agora você imagina esta noite o recado sendo passado para toda a Assembleia de Israel. 430 anos de escravidão, 430 anos que Israel vivia como escravo ali no Egito. Gerações nasceram escravas, gerações cresceram escravas. Eles já estavam acostumados em viver acorrentados com uma corrente invisível. Então Deus, no íntere dessa situação, faz um pedido: pega o sangue e passa nos umbrais da porta. Um pedido, um desejo, uma ordem estranha. Mas aquele pedido, aquele sangue, não era decoração, era a declaração da aceitação da fé neles, em Adonai, no Senhor. Então aquele sangue não era simplesmente para decorar a porta, como somos acostumados a fazer, mas aquele era um compromisso, uma declaração de fé. Um acordo estava sendo assinado ali naquela noite, e tinha que ser na porta, tinha que ser visível. Quando assumimos um compromisso com o Senhor, tem que ser visível. Todos têm que saber que na sua porta o sangue está presente. Você não pode ser 007 do Senhor. Agora você imagina: quando eu ver o sangue, eu passarei sobre a sua casa. Você acha que Deus não saberia aonde estava o povo de Israel naquela noite? Mas Ele queria ver a obediência sendo colocada em prática. Eu estou pronto para tirá-los da escravidão do Egito, com o braço estendido e mãos fortes. Mas eu vou fazer um pedido: passe o sangue na porta. Sejam capazes de assinar esse contrato, esse decreto comigo. Mostrem para todo o Egito quem são vocês, que vocês são diferentes. E no versículo 2, o que nós lemos? A partir de hoje, esse será o primeiro mês do ano. Eles estavam no 7º mês do calendário judaico, no calendário civil, mas ali se tornaria o primeiro mês do calendário religioso. Então naquela situação, naquela história, na narrativa, a chegada, a última praga estava para chegar. O povo ia ser liberto. Mas não somente o povo estava sendo liberto naquela noite. Deus estava reorganizando todo um calendário, toda uma geração, toda uma história, porque eu quero viver algo novo. Ele estava criando história, e é nisso que eu quero que vocês prestem atenção nesta noite. História, cultura, tradição, porque não será somente o óleo ungido na porta que vai ser importante para nós, vai ser a identidade que iremos assumir como igreja de Cristo. Como
naquela noite, Deus estava se importando com as portas. Hoje Ele também está se importando com as portas da sua vida, da tua casa, as portas que você abre, porque a palavra diz que Ele vai bater, e se você abrir, Ele vai entrar e cear conosco. Então vamos para o ponto 1, entender como tudo começou. Israel não começou como uma nação, nós sabemos disso. Abraão, Isaac e Jacó eram povos, tribos, famílias, foram para o Egito, cresceram, começaram a se multiplicar no Egito e incomodar Faraó. Estou resumindo, obviamente. Então ele não começou como uma nação, com um palácio, mas ele começou dentro de fornalha, dentro de aflições. O Egito era uma potência naquele tempo, tecnologia, cultura, ciência. E Israel era numeroso. Israel era tanto que Faraó chegou a se incomodar, querendo reduzir o crescimento do povo de Israel, do povo hebreu. Era numeroso, mas vivia oprimido, não tinha força. E o Faraó tentou enfraquecer de todas as formas aquele povo, colocando mais serviço, aumentando o jugo sobre o trabalho escravo, pedindo para poder exterminar as crianças que estavam para nascer. Ele queria apagar o futuro de Israel, ele queria acabar com os meninos hebreus. Essa história todos nós sabemos. É assim que o inimigo tenta destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Ele vai minando as nossas vidas com trabalho, preocupações, falta de compromisso, falta de tempo para a família. E assim Faraó tentava trabalhar com o povo de Israel, mas Deus, ele não perdia o controle da história. Ele não perde o controle da história da sua vida. Basta você sinalizar na porta: ei, estou aqui. Ali no capítulo 12 de Êxodo, nós vemos que a 10ª praga ia descer sobre o Egito, o juízo iria acontecer, mas antes do juízo, Deus estabeleceu princípios. Amados, se existem palavras que eu falo constantemente, é honra, princípio. São duas palavras que não saem do meu dicionário, do meu vocabulário, porque isto é a base de tudo. Princípios, valores, e aqui nós vamos aprender a importância disso para as nossas vidas. Cada família deveria pegar o cordeiro, levar para dentro de sua casa, o sangue deveria ser passado na porta, a família deveria comer o cordeiro, o carneiro, como nós vimos ali. E se a família fosse pequena, e pequeno naquele tempo eram 10 pessoas, deveríamos chamar o nosso vizinho mais próximo. É a primeira vez que Deus trata Israel como uma nação. Amados, a nossa identidade, o nosso sinal na porta, depende também de quem convidamos para participar do nosso banquete, porque a bênção não é só para mim. Se aquele vizinho tem uma família pequena, né? Eu vou chamá-lo para cear comigo, para ele participar da bênção, do livramento, da salvação do Egito. E como é que isso deveria ser feito? A palavra de Deus diz que eles tinham que estar com as sandálias atadas nos pés,
o cinto apertado, o cajado na mão e pronto para sair do Egito. Aí uma pergunta eu faço para a igreja: a sua sandália está amarrada nos pés hoje? O seu cinto está atado aí no seu manto? Você já está com o seu cajado na mão? Porque o Cordeiro de Deus já está à porta, e vai ser num piscar de olhos. Ou você ainda está preparando o Cordeiro ainda? Nem passou o sangue na porta ainda. Amados, é para ontem, é para ontem. Você já tem que estar todo pronto. Eu até falei com a Mayra hoje, falei: a Mayra tem que estar já maquiada já, porque senão vai demorar e nós vamos ficar. Tem que estar preparado. Tem que convidar o vizinho, tem que estar preparado. E a libertação, como aconteceu? Todos nós sabemos. Deus tirou o povo do Egito, mas antes deste livramento, a salvação, a libertação começou dentro de casa. É dentro de casa que vai começar a salvação. É dentro da sua casa que vai começar a salvação. Antes de atravessar o Mar Vermelho, antes dos milagres acontecerem, antes de cantarem o hino da vitória, o milagre e a libertação já tinha ocorrido dentro das casas. Quantas vezes negligenciamos o nosso lar? Mas pastor, o que tem a ver na campanha que nós temos que ir ungir a porta? Eu não estou entendendo, mas tudo começou com a unção da porta. A unção da porta criou a Páscoa, a festa dos pães asmos, os matzá, os pães sem fermento, que chegou através da cultura e da tradição até Jesus, que chegou até a Santa Ceia, e nós estamos aqui hoje, ceando. Foi por causa de uma porta. Então vocês conseguem entender por que eu estou narrando desde o começo? Eu falei: prestem atenção. Houve uma refeição em família, houve uma comunhão entre família, amigos e vizinho, e depois houve uma porta marcada, e houve o início de uma história, o início de um povo, o início de uma cultura, o início de um calendário religioso. A partir daquele momento, Israel não dependia mais de nada, ele dependia do calendário de Deus. Deus falou todos os anos: lembrem-se deste dia, do dia que eu tirei vocês do Egito com braço estendido e mão forte. E quando seus filhos perguntarem: pai, o que é isso? Diga para eles: é porque o Deus de Israel nos tirou do Egito com braço estendido e mãos fortes. Esta é a importância de ensinar o teu filho no caminho. Ensinar porque somos cristãos, somos Igreja Evangélica Aliança, somos servos de Deus. Então não adianta eu passar o óleo ungido na minha porta, porque nós oramos, nós consagramos, nós ungimos o óleo, mas dentro da sua casa não condiz com a comunhão, não condiz com o decreto, não condiz com o sinal na porta, não condiz com libertação. Tem que começar dentro de casa. A Páscoa naquele tempo ali se tornou um memorial anual, como eu disse, que perpetuou, chegou a Jesus, Jesus
participou da Páscoa, dentro da Páscoa ele tirou a Santa Ceia, e isso perpetuou, e domingo passado nós estávamos aqui. Entendendo a salvação e a libertação que o Cordeiro de Deus fez naquela cruz, através da Santa Ceia. Então Deus estava ensinando algo profundo. Se você quiser sobreviver como povo, como nação, como família, organize o seu tempo ao redor da presença de Deus. Então não era somente sair do Egito. Sair do Egito é fácil. Sair do Egito é fácil. Agora eu quero ver tirar o Egito do povo, tirar os costumes, as tradições. Você acha que eles não falavam a língua egípcia? Você acha que eles não comemoravam os feriados egípcios? Não é porque nós, quando tem um feriado religioso, nós ficamos em casa, mesmo sendo evangélicos, ficamos em casa com feriados de outras denominações. Então tudo isso tinha que ser tirado daquele povo. Como seria tirado? Vamos começar do zero. Esqueçam esse mês, agora esse será o primeiro mês. Comecem festejando este dia tão importante que é a Páscoa. Não deixe a Páscoa se tornar um evento isolado. Faça com que isso vire tradição, cultura, e ensine isso às suas crianças. Ensine às suas crianças a palavra do Senhor. Ali eles foram instruídos. Quando as crianças perguntarem por que disso, eles responderem: é porque Deus tirou. Fazemos isso porque Deus tirou nós da escravidão. Quando o seu filho vê você ceiar, é porque Papai do céu me salvou, te salvou. Conte a história para eles entenderem. Narre, ensine o seu filho. Enquanto outras nações desapareciam, Israel continuava, prevalecia. Não porque ele dependia de território, porque nós sabemos que ele estava no Egito, ia atravessar um deserto, mas ali começou uma nação. E essa nação começou não com território, mas ela dependia de memórias espirituais. Aí eu pergunto: quais são as memórias espirituais que estamos ensinando dentro de nossas casas? O que ensinamos aos nossos filhos, às nossas crianças? O que instruímos? Será que a nossa geração, vou fazer uma analogia, será que a sua nação, que é o seu lar, vai perpetuar? Será que ele vai prevalecer neste mundo do Egito, na escravidão que vivemos? Sem o ensinamento, sem o direcionamento, não. Então, para ficar para nossa reflexão, quem organiza o calendário da sua casa? Como é que sua casa se organiza? Eu tenho que ir embora, que já vai passar o Big Brother. Não, hoje eu vou chegar mais tarde um pouquinho, porque tem jogo de futebol. Não, hoje eu não vou porque eu tenho que sair. É o trabalho que organiza o calendário na sua casa? É a escola? É o entretenimento? Aí eu não posso ir não, eu não posso sair, eu vou viajar, eu vou passear, eu vou me divertir. Quando Deus organiza o tempo, Ele preserva o futuro. Quando Deus organiza o seu tempo, Ele preserva o seu futuro.
o futuro da sua família. Então, amados, nesta campanha, que não pensemos somente no óleo ungido nas portas, mas a importância que vamos levar isso para dentro da nossa casa. O que vamos ensinar quando estivermos ali passando: papai, por que você está passando óleo na porta? Por causa disso, disso e disso, e todo dia será assim, e todo mês será assim, e todo ano será assim. Vamos sentar à mesa, assim como eles fizeram na Páscoa. Vamos sentar na mesa com a nossa família e jantar, conversar, esquecer o celular, a televisão um pouquinho. Vamos trazer para dentro do nosso lar a comunhão que aconteceu ali na primeira Páscoa, na primeira vez que as portas foram marcadas. Agora, a importância de observar e guardar. Observe a preservação. Depois da libertação do Egito, Israel viveu altos e baixos. Todos nós sabemos, amados, fomos libertos do Egito, e não é porque estamos na casa do Senhor que está tudo bem. Temos altos e baixos, assim como Israel, assim como o povo hebreu. Teve momentos de fidelidade, mas teve momentos de afastamento. Quantas vezes você está na sua casa e fala assim: ah, meu Deus, eu não vou no culto não. Há momentos em nossas vidas que estamos fiéis, e há momentos que, meu Deus, eu quero largar tudo. O povo de Israel viveu a mesma coisa, mas eles tinham uma marca, uma cultura, uma tradição para preservar quem eles eram. Quem se afastava da presença do Senhor sofria as consequências. Todos nós sabemos o que acontece. Agora você imagina, o que aconteceria será com as nossas famílias se nos afastarmos do direcionamento do Senhor, se deixarmos de praticar a cultura, as tradições cristãs. E que tradições são essas? Ler a palavra do Senhor, estudar a Bíblia, praticar o amor, praticar o cuidado, a caridade, a hospitalidade. Aí você imagina, somos uma nação que não pratica a tradição dessa nação. Eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia, eu não estudo. Amados, no ano 586 a.C., o que aconteceu com o povo de Israel? Foi levado a cativo pela Babilônia. E ali todos nós sabemos o que aconteceu. O templo ele foi destruído, os muros caíram, o povo foi levado a cativo. Humanamente, acabou. Deixou de existir a terra de Israel, porque o povo estava preso, cativo em outra terra. Mas o que nós aprendemos? Que Israel não dependia de templo, Israel não dependia de terra, Israel não dependia de sistema político. Israel ele dependia do relógio de Deus, do calendário de Deus, da organização que Deus tinha feito nas vidas deles. Mesmo no exílio, mesmo sem altar, mesmo sem sacrifício lá na Babilônia, o povo de Israel prevaleceu. Por que prevaleceu? Porque eles continuaram preservando a cultura, preservando o idioma, ensinando as crianças o que deve ser feito. Lá na Babilônia eles aprenderam a falar aramaico, tanto que Jesus falava aramaico, mas dentro, para celebrar as tradições, para celebrar o culto, era hebraico.
as orações hebraico. Por mais que eles estivessem em terra distante, com outro idioma, eles poderiam falar outro idioma, porque eles tinham que se comunicar com o povo babilônico. Mas dentro de casa, ei, passou pela minha porta, aquela que foi passada o sangue, daqui para dentro, eu sei quem eu sou, e eu sei quem é o meu Deus. Então aqui eu sei quem é a minha nação sou eu, é minha esposa, são os meus filhos. A fé, ela saiu de dentro do templo e foi para dentro das casas. Mas pastor, agora eu estou começando a entender. Agora eu estou começando a entender a importância que eu vou ungir a porta da minha casa, porque não será somente uma unção, não será um óleo que foi consagrado. Olha a importância disso. Olha a importância de consagrar o seu lar. Décadas depois, o povo de Israel voltou para a terra prometida. O templo foi reerguido. E no ano 70, o que acontece depois de Cristo? Os romanos vão lá, tomam Jerusalém, destroem novamente o templo. Há uma grande dispersação. O povo de Israel, houve a diáspora. Foram para a Europa, para a Ásia, para a África, para todo o mundo. Acabou. Não existe mais o povo de Israel, a terra de Israel. Não existe mais. Ei, estamos enganados. Porque mesmo em terras distantes, falando espanhol, falando o idioma de tribo africana, falando o idioma da Ásia, dentro dos seus lares, era comemorado todo ano a Páscoa. Toda semana, o Shabat, o sábado. A sua identidade se mantinha de pé. Impérios surgiram, impérios caíram, nações cresceram, nações diminuíram, mas o povo de Israel, sem terra, sem templo, sem território, sem exército, espalhado pelo mundo, se mantinha firme. Houve a perseguição, que nós sabemos, né? A perseguição que houve em 43 e diante, que morreu mais de 6 milhões de judeus, mas o povo se manteve firme. O povo manteve. E o que foi? O sangue na porta, que criou a Páscoa. Todo ano eles lembravam: ei, nós somos aquele povo que éramos perdidos. Ei, nós somos aquele povo que era escravo, que hoje estamos libertos. Ei, nós somos aquele povo que deixou o calendário para trás e agora segue o calendário de Cristo, segue o calendário que o Senhor nos orientou. Seguimos a Páscoa, a festa de tabernáculo, o Rosh Hashanah, as festas que Deus ordenou cumprirmos. E assim, toda a festa lembramos de quem somos e de quem Ele é para nós. E em 1948, oficialmente é decretado o Estado moderno de Israel. Que quem assinou foi um brasileiro que estava lá. Agora o povo tinha terra, agora o povo podia voltar para um lugar. A nação seria reorganizada, reestruturada, mas não foi posição política, não foi dinheiro
que manteve a nação em pé. Foi memória espiritual. Foi disciplina. Mantenha a disciplina na sua casa. Observe quem vai entrar pela porta. Missionária Vela, ela diz assim: tudo que eu compro, antes de entrar na porta, eu oro. Missionária Vela disse isso para mim uma vez, há muitos anos atrás, quando ela ensinava aula de louvor aqui para nós. É assim que você faz? Passa qualquer filme na sua casa? Entra qualquer pessoa? Fala-se qualquer coisa? Agora você imagina, se o povo sobreviveu há mais de 2000 anos, espalhados pelo mundo, por causa da sua prática religiosa, o que pode acontecer com uma família que deixar de praticar as obras do Senhor, abandonar as práticas religiosas cristãs, orar, jejuar, ler a palavra do Senhor? O que acontecerá com esta família que abandonar essas práticas em uma geração? Abandona uma geração e veja o que acontece. A identidade, ela não se perde de uma hora para outra. Ela se perde aos poucos. E nós só temos identidade porque a praticamos. A Maria só é Maria porque há uma cultura e uma prática de ser chamada de Maria. O José só é José porque desde pequenininho temos a prática, a cultura de chamá-lo de João, José, Pedro. A partir do momento que eu passar a te chamar de outro nome, e assim todo mundo passar, sua identidade é perdida. Quem sou eu? Eu não sou mais o pastor Stevenson, agora eu sou... Quem não? O que está acontecendo? Porque estão me chamando por esse nome. Então a identidade, ela não é perdida de uma hora para outra. Ela se perde aos poucos, quando deixamos de marcar as nossas portas. Quantas vezes vemos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Esta casa é um lar cristão. Outras denominações colocam as plaquinhas relacionadas, né, as imagens, ao que eles cultuam, na porta dos nossos lares. O que está marcando? O que está identificando? O que está dividindo a sua casa da rua? Porque na rua o espírito da morte está passando. Nós já sabemos que ali nós acabamos de ler, o espírito da morte está passando pelo Egito. E o que está na sua porta para diferenciar? Ei, eu conheço essa porta. Eu conheço quem mora dentro desta casa. Eu conheço essa família. Eu conheço esta nação. Amados, a porta ali no Egito, ali, ela não era mágica não, tá? Passar o sangue na porta não criou um escudo ali, um campo de força não, mas ele mostrou obediência. Você acha que Deus, que sabia onde estavam todos os primogênitos, desde Faraó até o animal no campo, não sabia onde estavam os judeus ali? Deus poderia livrar aquele povo de qualquer forma. Ele é soberano para isso. Ele pode salvar a sua casa, porque Ele é soberano. Mas Ele pede um sinal, Ele pede algo visível, Ele pede uma marca, Ele pede uma identificação, Ele pede que você diga para todo mundo quem você é.
Deus querer ensinar que fé se pratica. Não adianta você falar e não praticar. Há muitos que dizem bem assim: somos cristãos, somos tradicionais, temos valores. O pastor Alexandre até falou na aula passada que houve lá, botou a família tradicional. Aquela família tradicional é a família tradicional que fala da boca para fora que é tradicional, fala que é cristã, fala que é tradicional, que tem valores, mas tem um filho aqui, outro lá, tem amante, tem divisões, tem contenda. Eu não sou muito de contar testemunho não, mas a tradição que não é praticada vira discurso, tá? Valor que não é ensinado vira memória fraca. Amados, quando eu comecei, não sou de contar testemunho, né? Porque às vezes eu vejo testemunho, eu tomei 30 tiros, eu morri, Deus me orou, eu ressuscitei, eu vivi isso na minha vida. Eu falo, misericórdia, quem sou eu? Eu falo, eu fui igual o Daniel lá, eu escolhi não me contaminar, eu nunca bebi, eu nunca fumei, entende? Eu sempre vivi num lar cristão e com ensinamento judaico. Aí vem, isso é tradição. Eu não sei o que é uma balada, eu não sei o que é uma boate. Aí você pensa, quando eu comecei a namorar com a minha esposa digníssima aqui, a Mayra, amados, a Mayra, ela morava junto com o irmão dela. Então quando saía ou eu, o irmão dela, e a Mayra, ou o outro irmão dela, aquele que veio a falecer, né, que o senhor veio a levar, ou o tio dela, ou a irmã da Mayra, porque eles queriam preservar os valores. Quando eu entrei para a família já me conhecia, porque o meu pai já era amigo há mais de 30 anos do avô dela. Então quando eu entrei na família, ele é filho dele? De fulano? Não, tudo bem, tudo tranquilo, sem problema nenhum, porque era família tradicional, costumes. Meu pai e minha mãe, o único casal, meu pai e minha mãe, há mais de 50 anos ali, só meu pai e minha mãe. Primeiro beijinho, meu pai e minha mãe. A Mayra também. Quando eu fui dar o primeiro beijo nessa menina, que hoje é minha esposa, mulher linda, maravilhosa, eu vou dar o beijo, né? Porque é normal, né? Vou dar um beijo. Eu dei o beijo. Quando terminou, hoje 5h30, não, 5h30, 6h30, amor, 6h30 lá em casa para você conversar com meu pai. O pai dela é da Marinha. Aí eu falei, misericórdia, por que eu fui dar esse beijo? Mas era plano de Deus. E para ela entrar na família? Um ano e pouco de namoro comigo, minha mãe falava assim, você é amiga. Ela teve que aprender receitas, ela teve que aprender cultura, ela teve que, você quer mesmo? Então você vai aprender isso, aprender cultura, aprender a acender vela no sábado, ela teve que aprender tudo. Ela teve que se mostrar, oh, misericórdia, Senhor, misericórdia, brincadeira, ela teve que se mostrar digna de mim. Brincadeiras à parte, mas você entende? Porque é a família que tinha tradição, que tinha cultura, que tinha o que preservar. Eu não digo isso para me exaltar, eu digo em relação a, eu sou cristão, mas não pratico o que o cristão faz. Eu sou tradicional, mas não ensino a tradição. Eu tenho valores, mas não faço. Amados, a Mayra morava sozinha. Eu nunca dormi na casa da Mayra. Mayra nunca dormiu na minha casa, não. Você entende a preservação?
Você entende o cuidado? Fé tem que ser praticada. Valores têm que ser preservados. A porta representava o limite, a autoridade. Era o lugar de entrada, era a decisão. Quem controlava a entrada, controlava todo o ambiente. Quem controla a entrada da sua casa? Quem controla a entrada na sua casa? É Deus que está lá na porta? A palavra de Deus diz assim em Deuteronômio 6: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um. Aí ele diz assim: ensina isso aos seus filhos, quando sentar na mesa para comer, e escreva isso nos umbrais das portas. Então antes, em Êxodo passa o sangue, depois escreva nos umbrais da porta: eu sou o Senhor teu Deus, e Deus é um. Ensina isso aos seus filhos, para quando eles perguntarem, vocês dizerem: porque Ele nos tirou do Egito. Então o ato de ungirmos as nossas casas nesta noite, não será algo de proteção automática, como eu estou tentando ensinar e falar. Vai ter que ser uma tradição, um costume, dentro da sua casa, de sentar à mesa, ter comunhão com a sua família, ter comunhão com os seus vizinhos. E quando eu estava estudando, Deus colocou no meu coração a seguinte coisa: a unção pode ser uma oração intencional. Eu até anotei: na primeira semana, vamos consagrar a nossa casa ao Senhor. Nós estamos aqui para ungir, para o espírito da morte não entrar, mas antes, vamos consagrar nossa casa. Na segunda semana, vamos restaurar a comunhão com a nossa família. Na terceira, proteção espiritual. Na quarta, santificação dos ambientes. Na quinta, libertação de influências negativas. Na sexta, alinhamentos com princípios bíblicos, estudo, ler, louvor, culto nos lares na sexta-feira. E no sétimo, declaração que aquela casa pertence ao Senhor. Agora nós temos que perguntar assim: o óleo funciona? Não é essa a pergunta que temos que fazer. Nós temos que perguntar: minha casa está debaixo do governo de Deus? A família não perde identidade de uma vez, ela perde quando deixa de orar juntas, deixa de ensinar seus filhos, e quando ela não organiza sua vida com os calendários do Senhor. Israel foi preservado porque manteve práticas ao longo dos séculos. Imagine o que Deus pode fazer em uma casa que decide hoje marcar espiritualmente a sua porta. Aí vem uma pergunta: quem governa a sua porta? Amados, nesta campanha, para finalizar, essa campanha que vamos levar o óleo ungido para as nossas casas, antes de ungirmos os nossos lares, a nossa porta, vamos entender que temos que praticar e preservar as tradições e os valores cristãos. Ler a palavra, estudar a Bíblia, louvar ao Senhor, fazer culto nos lares. Comer à mesa, o jantar do Senhor. Preparar um dia especial com a sua família para louvar ao Senhor. E aí sim, a unção cumprirá a sua função, surtirá o efeito, porque não é a unção que tem poderes mágicos, mas é quem governa a nossa casa, quem governa a nossa porta. Então, amados, por causa da preservação de uma tradição, uma nação inteira foi preservada. Por preservarmos e praticarmos as tradições e os valores cristãos, de famílias tradicionais e conservadoras, iremos manter firmes as nossas famílias, os nossos lares, a nossa casa, a nossa vizinhança, o nosso trabalho e a nossa igreja.
Então, quando formos ali passar o óleo, tenhamos isso em mente e dentro do nosso coração. Até aqui, o Senhor me permitiu falar. Eu sei que a pregação não foi comover, mas Deus já tinha trabalhado antes. Deus já falou, eu já sei como é que vai ser a pregação, que Ele preparou a pregação. Amados, levem para o lar de vocês a cultura de ler a palavra do Senhor, de estudar a Bíblia, de fazer o culto nos lares. Faça isso dentro da sua casa. Preserve a sua geração, preserve a sua nação, preserve a sua família. E assim o óleo ungido vai fazer e vai surtir o efeito. Gostaria de passar a palavra ao pastor Wellington.